modelos de probabilidade, introdução. Vamos ver alguns conceitos gerais utilizados no capítulo de estatística e depois passaremos para os fenómenos aleatórios. Primeiro conceito, experiência determinística. Uma experiência determinística é aquela que produz sempre o mesmo resultado, desde que seja repetida nas mesmas condições. Por exemplo, colocar um gelado ao sol, nós já sabemos o que vai acontecer, ele derrete. Numa experiência aleatória, não é possível saber com exatidão o resultado que se vai obter. Por exemplo, a fase que fica voltada para cima quando se lança um dado. É sobretudo neste tipo de experiência aleatória, sobretudo com base neste tipo de experiência que nós vamos desenvolver as probabilidades. Porque nós vamos calcular as probabilidades de ocorrer um determinado resultado. Um espaço de resultados, ou espaço amostral, é o conjunto de todos os resultados que podem ser obtidos nessa experiência. Por exemplo, quando lançamos um dado, sabemos que o espaço de resultados é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, isto é tudo o que pode sair quando lançamos um dado. Acontecimento é qualquer subconjunto do espaço de resultados. Por exemplo, podemos considerar sair face par. Seria um resultado. Desculpem, seria um acontecimento. Sair face par era sair 2, 4 ou 6. Portanto, como vemos, este é um subconjunto do espaço de resultados. Acontecimento elementar é composto apenas por um elemento do espaço. Por exemplo, sair número maior que 5. Ora, sair número maior que 5 só pode ser o 6. Então, é um acontecimento elementar porquê? Porque corresponde apenas a um elemento. Por isso é que é elementar. Acontecimento certo é aquele que ocorre sempre. Por exemplo, no lançamento do dado, se nós dissermos sair o número mais pequeno do que 7, isto ocorre sempre, é um acontecimento certo, porque no dado os números vão de 1 a 6, sair o número menor do que 7 é sempre verdade, logo será um acontecimento certo. Acontecimento impossível é aquele que nunca se realiza. Por exemplo, no lançamento do dado, sair o número 8 é impossível, porque no lançamento do dado só saem os números entre 1 e 6. Argumentos de simetria e regra de Laplace. Argumentos de simetria têm a ver com a probabilidade de cada uma das situações. Por exemplo, quando lançamos um dado, todas as faces têm a mesma probabilidade. Todas as faces têm a mesma probabilidade. E os argumentos de simetria vão basear-se nesta situação. Ou seja, na situação de termos ou não todas as várias situações com a mesma probabilidade. Vamos ver mais algumas situações daqui a pouco. Vamos ver para já a regra de Laplace. A regra de Laplace é aquela regra usual em que nós, para calcularmos a probabilidade, colocamos os casos favoráveis no numerador e os casos possíveis no denominador. Dois acontecimentos são equiprováveis se tiverem a mesma probabilidade de ocorrer. Por exemplo, quando lançamos um dado, a probabilidade de ser face par, como sabemos, é 3/6, que é um meio. 3/6. A probabilidade de ser, por exemplo, face ímpar, também é 3/6. Como eles têm a mesma probabilidade, nós dizemos que estes acontecimentos, ser par e ser ímpar, são acontecimentos equiprováveis ou equiprováveis. A regra de Laplace. A probabilidade de um acontecimento é igual ao quociente entre o número de casos favoráveis à sua realização e o número de casos possíveis. Por exemplo, qual é a probabilidade de ser um número maior do que 4? Número maior do que o número 4, por exemplo.
Ora, a probabilidade de ser um número maior do que 4 seria ser o 5 ou ser o 6. Como eles são 2 num total de 6, a probabilidade será 2 em 6. No entanto, nós estamos a admitir que as várias faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos a admitir que estas faces têm todas a mesma probabilidade. Ora, admitir que eles têm todas a mesma probabilidade é o mesmo que referir a expressão argumentos de simetria. É preciso nós termos este argumento, ou seja, admitirmos que têm todos a mesma probabilidade. Se não tiverem todos a mesma probabilidade, este raciocínio já não é válido. Só podemos fazer número de casos favoráveis, é dividir por números de casos possíveis, se admitirmos que as várias situações elementares têm todas a mesma probabilidade. Regra do produto. Se uma experiência se pode compor de duas escolhas sucessivas, a primeira com m possibilidades e a segunda com n possibilidades, então existem m vezes n formas diferentes de a realizar. Por exemplo, quando nós lançamos um dado, sabemos que o número de possibilidades é 6. Se lançarmos dois dados, quisermos saber quais são as possibilidades em termos totais, serão 6 vezes 6, que dá 36 possibilidades. Como é que nós fazemos? Multiplicamos o número de possibilidades do primeiro dado pelo número de possibilidades do segundo. Se quisermos visualizar todas essas possibilidades, basta fazermos uma tabela de dupla entrada com os números 1, 2, 3 até 6. 1, 2, 3 até 6. E depois vamos considerando todos os pares possíveis, que seriam o par 1, 1, 1, 1, o par 1, 2, o par 1, 3, 1, 4 até 1, 6, depois o par 2, 1, o par 2, 2, o par 2, 3 e assim sucessivamente. Vamos ver um exemplo. Se lançarmos uma moeda, temos duas possibilidades, face A ou face B. Se lançarmos um dado, temos 6 possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se lançarmos uma moeda e um dado, temos 2 vezes 6, que são 12 possibilidades. Quais seriam? Seriam face A da moeda com a face 1 do dado, face A da moeda com a face 2 do dado, face A com a face 3, assim sucessivamente. Depois face B da moeda com a face 1 do dado, até chegarmos à face B da moeda e face 6 do dado. Ao todo, são 12 possibilidades. Uma forma abreviada de fazer as contas é 2 vezes 6. Porque a moeda tem 2 possibilidades e o dado tem 6 possibilidades. Exemplo: extração de bolas. A Ana tem 10 rifas, das quais 4 têm prémio. Tiramos sucessivamente ao acaso 3 dessas rifas sem reposição. Determina a probabilidade de serem 2 premiadas. Ora bem, quantas rifas é que nós tiramos? Tiramos 3 rifas. 1, 2, 3. Para que sejam 2 premiadas, é preciso que destas 3 que nós tiramos, haja 2 com prémio e uma sem prémio. As possibilidades serão prémio, prémio, não prémio, ou prémio na primeira, não prémio na segunda, prémio na terceira, ou também podia ser não prémio na primeira, prémio na segunda e prémio na terceira. Se olharmos agora para cada uma delas, vamos olhar para a primeira. Para que saia prémio na primeira, a probabilidade é 4 em 10. Agora vamos admitir que isto é sem reposição. Como é sem reposição, a partir do momento em que saiu
uma com prémio, para que a segunda também tenha prémio, a probabilidade já será 3 em 9. Porque das 10 bolas, das quais 4 tinham prémio, uma já está retirada e agora só temos 9 bolas ao todo e apenas 3 têm prémio, porque uma premiada já saiu. Em relação à terceira, não ter prémio, numa situação em que já temos apenas 8 bolas, porque já saíram 2, só temos que analisar quantas é que não têm prémio. Ora, se de 10 bolas havia 4 com prémio, havia 6 sem prémio. E destas 6 sem prémio, ainda não saiu nenhuma. Então, será vezes 6 sobre 8. Para esta outra sequência, que é prémio, não prémio e prémio, os valores seriam 4 sobre 10, depois 6 sobre 9 e 3 sobre 8. A terceira situação conduzia a um raciocínio semelhante, mas o resultado seria o mesmo. Então, o cálculo final, veremos daqui a pouco, o cálculo final será, no fundo, juntar estas possibilidades todas. Em relação à segunda linha, que é muito mais fácil do que a primeira, seriam as 3 premiadas. Ora, seriam as 3 premiadas, quer dizer que a primeira tem prémio, cuja probabilidade é 4 em 10. A segunda ter prémio, como já saiu uma, seria 3 em 9. E a terceira, também com prémio, seriam 2 em 8. Passemos então à resolução. Portanto, primeira linha, era a probabilidade de tirarmos prémio, prémio, não prémio, esse prémio, não prémio, prémio, ou não prémio, prémio, prémio. Todas conduziam a uma expressão como esta, mesmo que os números não estivessem pela mesma ordem, o resultado era exatamente o mesmo e eram 3 situações, então multiplicamos por 3. A outra situação que era mais fácil era prémio no primeiro, depois prémio no segundo e agora são apenas 3 em 9, porque há uma que já saiu, que era premiada, e a terceira é 12 em 8. Podemos apresentar o resultado 1 sobre 30 ou 0,033. Vamos agora ver um exemplo para o qual nós recorremos a um diagrama de Venn. Numa cidade com 50 mil habitantes, 25% das pessoas assinam a revista A, 30% assinam a revista B e 12% assinam a revista A, mas não assinam a revista B. Escolhendo ao acaso uma pessoa desta cidade, calculo cada uma das probabilidades que se seguem. Este problema pode ser resolvido com um diagrama da seguinte forma. Colocamos aqui uma bola para a revista A, colocamos outra bola para a revista B e pomos um retângulo para que fora das bolas fiquem os que não assinam nenhuma nem outra. Então o que é que temos aqui? 25% para a revista A. Vamos para aqui, 25% para a revista A. 30% para a revista B. 30% para a revista B. 30% para a revista B. 25% para a revista A. E 12% assinam a A, mas não assinam a B. Portanto, há 12% que estão na A, mas que não estão na B. Será exatamente este canto. 12%. Antes de passarmos às várias questões, sabemos se o A ao todo são 25%, e se há 12% que estão na A, mas que não estão na B, então, nesta zona, que é a interseção das duas, quanto é que teremos? Teremos os 25% do A, em termos totais, menos o 12% que estão apenas no A e que não estão no B. Logo, faltará para aqui 13%. Depois deste 13%, olhamos para o B, que tinha um total de 30%. Como já sabemos que na interseção de A com B há 13%, faltará aqui, fazemos 30 menos 13, que dá 17%. Depois fazemos 12 mais 13, que dá 25. 25 com 17 dá 42%. Portanto,
dentro destas duas revistas, ao todo, temos 42%. Então, fora será 100 menos 42. Portanto, estes 42, como é que se obtém? 12 mais 13, que dá 25, mais 17, que dá 42%. Então, fora de ambas, será 58%. E agora estamos aptos a responder às várias alíneas. Qual é a probabilidade de assinar ambas? A resposta é muito fácil, será os 13%. Assinar pelo menos uma das duas. Pelo menos uma das duas será o nosso 42%. Pelo menos uma, portanto, inclui a A, inclui a B e inclui a interseção. Portanto, é tudo o que está nesta zona. Assinar a B, mas não assinar a A, será este 17%. Assinar a B, mas não assinar a A. Não assinar nenhuma das duas, será o 58%. Temos aqui agora um esquema um pouco mais bem construído, em que dá 13% para a interseção, 42% para assinar pelo menos uma, portanto estar nesta zona, ou só a primeira, ou só a segunda, ou ambas, 17% para os que tinham o B, mas não tinham o A, e 58% para os que estavam fora, portanto não assinava nem a A, nem a B. Vamos agora a uma regra importante das probabilidades. Se R e S não têm nada em comum, então a probabilidade da união é igual à probabilidade do primeiro com a probabilidade do segundo. No entanto, quando eles têm algo em comum, portanto, quando eles têm algo em comum e de um modo geral, a probabilidade de R união com S, probabilidade da união de R união com S, é sempre igual à probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo menos a probabilidade da interseção. Vamos dar um sentido a isto através de um exemplo. Exemplo, temos um espaço de acontecimentos formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginemos que A é formado pelos números 1 e 2, B, 2, 3 e C, 4, 5, 6. Primeiro, qual é a probabilidade de, escolhido ao acaso um elemento entre 1 e 6, qual é a probabilidade de ser um elemento do A? Admitindo que estes elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 têm todos a mesma probabilidade, a probabilidade do conjunto A será 2 em 6, porque o A tem dois números num total de 6. A probabilidade do B também será 12 em 6, porque o B tem os elementos 12 e 3, que são 2 num total de 6. Probabilidade do C, como o C tem 3 elementos, a probabilidade de um elemento pertencer ao C será 3 em 6. Vamos agora ver a união. O B com o C. Se fizermos a união de B com C, portanto B união com C, o que é que nós temos na união de B com C? O B é 2, 3. C é 4, 5, 6. Portanto, se fizermos a união do B com C, dá os elementos 2, 3, 4, 5, 6. Reparemos que o B e o C não tinham nada em comum, portanto a interseção era o conjunto vazio, e nesse caso bastou juntar os dois. Portanto, B tem 2 elementos, C tem 3, ao todo a união tem 5 elementos. Então a probabilidade, neste caso a probabilidade de B união com C, é exatamente igual à probabilidade de B, que é 2 sextos, mais a probabilidade de C, que é 3 sextos. 2 sextos mais 3 sextos dá 5 sextos. Portanto, temos aqui o comentário. Repare que B e C não têm qualquer elemento em comum. Por isso, a união tem 5 elementos, que é 2 de um mais 3 do outro. Portanto, está assim verificada esta regra. No entanto,
Vamos fazer agora a probabilidade de A com B. Ora, o A é formado pelos números 1 e 2. Portanto, A é formado pelos números 1 e 2. O B é formado por 2 e 3. Se unirmos A com B, temos os números 1, 2 e 3. Não faz sentido colocarmos o 2 duas vezes. Reparemos que o A tem 2 elementos. O B também tem 2 elementos. No entanto, a união tem apenas 3, não tem 4. E isto porquê? Porque o 2 está no A e também está no B, e não vai contar duas vezes na união. Portanto, neste caso, o número de elementos da união é igual ao número de elementos do A mais o número de elementos do B, e retiramos um elemento. Isto porque o 2 aparece em ambos. No entanto, ele não pode contar duas vezes. Como é que ficará então a probabilidade? A probabilidade de A união com B será a probabilidade do A, que é 3 sextos, desculpem, é 2 sextos, probabilidade do A, mais a probabilidade do B, também é 2 sextos. Reparem que se fosse só somar daria 4 sextos. No entanto, temos que subtrair aquilo que está repetido. O que é que está repetido? É o número 2. Quantos elementos é que estão repetidos? Só 1. Portanto, feitos os cálculos, fica 2 sextos mais 2 sextos menos 1 sexto dá 3 sextos. Temos aqui o comentário. A e B têm em comum o 2. Por essa razão, a união tem apenas 3 elementos, que é 2 mais 2 menos 1. Vamos então fixar a seguinte regra. Se os conjuntos tiverem algo em comum, a probabilidade da união, a probabilidade de A união com B, será sempre dada por probabilidade do A mais probabilidade do B, e descontaremos sempre menos a probabilidade da interseção. Porquê menos a probabilidade da interseção? Porque o que está na interseção estará a ser contado duas vezes. No caso de cima, era o número 2 que estava a ser contado, como elemento do A e como elemento do B. Mas como ele aparece em ambos, não pode ser contado duas vezes quando se passa para a união. Modelos de probabilidade em espaços finitos. Função massa de probabilidade, que também se chama função de distribuição. Função massa de probabilidade ou distribuição de probabilidades é uma função que a cada elemento do suporte do modelo faz corresponder a respectiva probabilidade. Portanto, função massa de probabilidade ou distribuição de probabilidade é, por exemplo, no lançamento do dado, é colocarmos aqui os vários elementos do suporte, as faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e para cada uma nós colocarmos a respectiva probabilidade. Portanto, isto é uma função massa de probabilidade ou função distribuição de probabilidades. É para cada elemento atribuir a respectiva probabilidade.